Capítulo 4. A pequena virtude da sinceridade. Dizei sim se for sim, e não se for não. Esta é a regra que Jesus Cristo impõe aos seus discípulos. Ele quer que todos possam acreditar na nossa palavra. É impossível haver vida social se não se pode confiar na palavra dos outros. Enganar alguém é tratá-lo como inimigo, mas é, ao mesmo tempo, desonrar-se e tornar-se indigno de confiança. Compreende-se que o Senhor não aceite que de uns lábios cristãos saia uma mentira. Nada de astúcias nem de enganos. Digamos simplesmente a verdade. Sim quando for sim, não se for não. Seria ofensivo até mesmo supor que alguém possa mentir num lar cristão. Seremos mais categóricos. Onde graça mentira, poderá ainda haver a aparência de um lar, mas os muros estarão rachados e a ruína próxima. Não é possível amar fora da verdade, e, na linguagem da afeição, a mentira não passa de uma traição. Mas é supérfluo e até ofensivo, repito, lembrar o dever da franqueza aos membros de uma família unida. Pode-se dizer o mesmo da pequena virtude da sinceridade? Quando o garotinho se engasga nas explicações sobre a sua conduta, a mãe o interrompe. O que é que me contas? Teu nariz está crescendo. Se o culpado se olhasse ao espelho, talvez contestasse a veracidade do que a mãe lhe acaba de dizer. A mãe, porém, não se engana. As narinas, os lábios, as pálpebras do pequeno mentiroso mostram um leve tremor, que revela que ele está prestes a tomar certas liberdades com a verdade. Ora, este defeito não é característico unicamente dos pequenos. Mesmo os adultos estão igualmente expostos a cair nele. Quer queiramos, quer não, esses arranhões na verdade constituem, de certo modo, um abuso de confiança e, além disso, acabam preparando o caminho para mentiras mais graves. Devemos pô-los de parte radicalmente. É próprio de uma pessoa sincera não querer dizer senão a verdade. Alguns afirmam que a palavra sinceridade vem do latim sine cera, sem cera, por referência às ceras, cremes e ungüentos com que as damas romanas mascaravam as rugas do rosto. Hoje, as senhoras também conhecem esses segredos de beleza e penso que seria excessivamente severidade condená-las por isso, já que os empregam, ao que me parece, com o desejo de se mostrarem mais atraentes aos que as cercam, embora nenhuma pintura substitua o frescor natural da juventude. O que não podemos desculpar é o recurso a quaisquer artifícios similares para embelezar, colorir ou disfarçar a verdade. A sinceridade aplica-se ao que pensamos e ao que fazemos. Em primeiro lugar, obriga-nos a não ter a mesma opinião que o último que falou e a não dissimular a nossa maneira de pensar. Acontece, às vezes, numa família que, sob o pretexto da caridade, todos preferem fazer coro com os que defendem as opiniões com mais energia. Por medo de irritá-los, dizem amém a todas as suas afirmações. Por que contradizê-los, pensam, se não os convenceríamos mesmo? É certo que assim asseguramos a nossa tranquilidade, mas não é menos certo que, sob o manto da caridade, o que procuramos é encobrir a nossa fraqueza. Por acaso é lisonjeiro para os outros atribuir-lhes um caráter inflexível e autoritário? Se pensamos que se enganam, a caridade nos aconselha a esclarecê-los serenamente, expondo-lhes a nossa opinião, que poderá ampliar a deles. A caridade não nos obriga nunca a aceitar uma opinião de que discordemos. Pede apenas que não firamos os outros ao emitir uma opinião diferente da deles. Quando São Luís, rei da França, perguntou ao Sir de Joinville se não preferia sofrer de lepra a cometer um pecado mortal, Joinville não teve receio de confessar-lhe ingenuamente o que pensava. Eu, que jamais menti, vos digo que preferiria ter cometido 10 pecados mortais a ser atingido pela lepra. Sem dúvida o rei tinha razão,
e nós admiramos a sua santidade, mas não é menos admirável a lealdade do cavaleiro. Eu, que jamais menti, esse é o tipo do homem sincero, incapaz de fingir. Não praticamos a virtude da sinceridade somente quando exprimimos os nossos pensamentos, mas também no vasto campo dos fatos que testemunhamos ou dos atos que realizamos. Neste ponto, poucos conseguem ser perfeitamente objetivos, porque não olham para os fatos apenas com os seus olhos, nem os julgam apenas à luz da sua fria razão. Interpretam-nos sob o impulso, muitas vezes inconsciente, dos seus desejos ou dos seus temores, da sua simpatia, hábil em desculpar os amigos, ou da sua antipatia, sempre pronta para suspeitar dos motivos e intenções dos outros. Não sabemos como é difícil cumprir a função de testemunha no processo? Desempenhá-la bem exigiria que a nossa atenção tivesse observado tudo e que a nossa memória tivesse retido tudo, com a exatidão de uma chapa fotográfica. Por isso, na impossibilidade de alcançarmos uma objetividade absoluta, é necessário que sejamos suficientemente desinteressados para declarar que relatamos as coisas tal como pensamos tê-las visto ou ouvido, ou pelo menos tal como as conseguimos entender, assim como para exprimir os nossos juízos, levando em conta o risco que sempre corremos de desvirtuar a realidade, ainda que levemente. O risco é maior quando falamos daquilo que nós mesmos fizemos. É necessária muita coragem para não exagerarmos aquilo que nos exalta e não atenuarmos aquilo que nos é desfavorável. Mas inchar a verdade ou diminuí-la habilidosamente é sempre alterá-la. Pobre verdade! Parece sair do poço sem roupa alguma com que cobrir-se, mas raramente temos ocasião de contemplá-la assim, porque, quando chega a apresentar-se em público, alguém já cuidou de vesti-la. Quando apenas a enfeitamos com adornos inocentes, é uma falta benigna, desde que, de tanto exagerar, não a tenhamos tomado irreconhecível. Mas quem é que nunca exagerou? Exageramos para aumentar o interesse de uma história. Exageramos por vaidade, para ficar com o papel do mocinho, e isso já é pior. E é péssimo quando melhoramos a verdade com a finalidade de satisfazer os gostos e inclinações do interlocutor. Adular alguém é necessária e fatalmente enganá-lo. Talvez sejamos mais indulgentes com aqueles que escondem seus erros e falhas por timidez. É possível, certamente, não dizer toda a verdade sem chegar a mentir, mas, na maior parte das vezes, as reticências e os circunlóquios acabam por falseá-la. Devemos então condenar-nos abertamente diante dos outros? Às vezes é até um dever, acompanhado, por outro lado, do direito de mencionar as circunstâncias atenuantes. Mas sempre ganharemos se falarmos de nós mesmos com severidade. Quando nos acusamos, os outros nos desculpam, e vice-versa. O próprio silêncio pode testemunhar, enfim, contra a verdade. Por exemplo, perguntam-nos alguma coisa e, para darmos uma resposta satisfatória, seria necessário entrar em detalhes. E então, por preguiça ou por desleixo, simplificamos, esquematizamos, e da verdade já não resta muita coisa. Dos obstáculos que vimos até aqui, este último parece-me o mais perigoso, porque atenta contra a confiança que deve reinar no ambiente familiar. Se nos persuadirmos de que as nossas atividades não interessam ao resto da família, ou de que os outros nada têm que ver com elas, exceto, é claro, no caso de um segredo que nos foi confiado, criamos no interior do lar zonas proibidas onde o individualismo vai minando aos poucos os laços da comunidade familiar. Hoje parece-nos mais simples não dizer tudo. Amanhã será muito mais simples não dizer nada, e assim acabamos vivendo como estranhos sob o mesmo teto. Pode estar perto a hora em que este silêncio favoreça a dissimulação de sentimentos e de ações que já não são completamente inocentes.
insensivelmente teremos transposto as fronteiras da verdade e entrado na mentira. Veremos no próximo capítulo que a caridade impõe limites à sinceridade, mas se é correto calar determinadas coisas diante daqueles a quem amamos, precisamente porque os amamos, pela mesma razão é necessário abrir-lhes habitualmente, de par em par, o santuário dos nossos pensamentos e da nossa consciência. É necessário tornarmos comuns as nossas experiências, as nossas reflexões e os nossos desejos. É necessário confiarmos uns nos outros. Quando um cristão afirma ou nega, que ninguém possa contestar a sua palavra. Será sim quando disser sim, e não quando disser não.